Oiê, tudo bom, meus amores? Boa tarde. Então, hoje nós temos aula de história, né? Quinta-feira é dia da nossa aula de história. Então, peguem aí o livro de vocês, ó, eu já tô aqui com o meu, e abram aí na página 42. Abram na página 42. Então, hoje nós vamos dar início à nossa segunda unidade, que tem como título Indígenas e Portugueses, os Donos da Terra e os Conquistadores. Então, vocês já devem ter ouvido, a gente também já falou nas nossas aulas, sobre o território brasileiro e quem que vivia aqui antes dos portugueses chegar. Então, o livro trouxe aqui dentro do mapa do Brasil, tem uma frase falando: em 1500, os donos da terra eram 4 milhões de pessoas que faziam parte de 1.400 povos distribuídos em todo o território que hoje forma o Brasil. Aí, virando na página 43, esses povos aqui a gente já sabe quem são, não sabemos? São os índios. Então, eles que antes de 1500, quem fazia parte do Brasil eram os índios. Então, aí na página 43, ele traz mais um mapa do Brasil e fala assim: hoje são aproximadamente 600 mil pessoas que fazem parte de 220 povos que falam mais de 180 línguas e dialetos diferentes. Não são mais donos das terras, apenas têm o direito de viver nelas. Então, e por que será que o livro fala disso? Antes, como a gente viu aqui, os donos da terra eram os índios. Por quê? Não havia outros tipos de povos morando aqui no Brasil. E com a chegada dos portugueses, depois vieram mais imigrantes de diferentes países, a vinda dos escravos, foi fazendo com que o Brasil se tornasse um país assim, rico em diferentes tipos de pessoas, em diferentes culturas, em diferentes línguas, dialetos, e é por isso que ele fala isso aqui. Hoje aumentou inexplicavelmente assim, o número de pessoas e aumentou consequentemente todas as outras características, como dialetos, como línguas, como características físicas das pessoas. E hoje não existe mais donos da terra. Hoje todos moram aqui com os direitos iguais, né? Vamos se dizer assim. Aqui na página 44 e na página 45, vocês vão fazer essa atividade aqui, que tem a ver com tudo aquilo que nós já falamos também nas nossas aulas e também com essas duas páginas aqui também. Fiquem atentos que aqui na página 45 vocês vão ter que fazer a leitura e interpretação desses dois mapas aqui. Então, lembra que a gente estudou os títulos, as legendas? Então, na hora de responder essas questões, fiquem atentos nas informações que os mapas vai trazer para vocês, tá bom? E, pessoal, agora na página 46 tem o primeiro capítulo, Os Povos Indígenas, a Vida nas Aldeias. Então, essa parte aqui, a tia não vai ficar falando muito aqui com vocês a respeito disso, porque é como se fosse uma leitura, uma interpretação. Esse texto aqui, tanto essa página 46 quanto a página 47, é a nível de conhecimento, de curiosidade, tá bom? O livro traz pra gente como as aldeias eram estruturadas na época que os índios dominavam, vamos dizer assim, o território brasileiro, tá bom? Então, assim, eu quero que vocês leiam e conheçam um pouco mais da cultura indígena. Aqui, ó, na página 47, ele traz até um mapa e também com uma legenda, ó, que é importante. E aqui no texto acima ele vai explicar o que cada um fazia, como que fazia, tá bom? Então, a tia não vai explicar aqui porque vai ficar muito longo e depois vocês vão ter que ler realmente para fazer a atividade, que é como se fosse uma leitura e uma interpretação, tá bom? Depois, na página 48, ele continua falando, ó, traz outro mapinha e aí vocês só vão fazer a atividade da página 49, a número 1 e a número 2. Essa parte de baixo aqui nós vamos falar na próxima semana,
tá bom? Então, página 49, somente número 1 e número 2. E o número 2 eu quero que vocês façam no caderno. Tá legal, pessoal? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Foi mais pra gente, assim, matar algumas curiosidades sobre os índios, sobre a vida em aldeia e conhecer coisas novas também a respeito desses povos, tá bom? Qualquer dúvida, se não entenderem alguma coisa, é só mandar mensagem pra tia, tá bom? Eu tô aqui pra responder e ajudar vocês. Um beijão e até amanhã. Tchau!